Olá pessoal, bem-vindos ao The Rocks, um podcast dedicado ao montanhismo e escalada. Eu sou Eliseu Frechu e nesse episódio eu converso com Luiz Cláudio Pita Bittencourt. Pita foi um dos escaladores responsáveis pela consolidação do 10º grau no Brasil no final dos anos 90 e início dos 2000, abrindo rotas de dificuldade na Serra do Cipó e no Rio de Janeiro, seu estado natal. Pita, muito obrigado por estar participando do On The Rocks. Pô, é um prazer estar conversando contigo, meu velho. Faz muito tempo que a gente não se vê, né? Última vez no Cipó, na Barrinha, nem lembro mais, né? Nem lembro, cara. Já tem uns 15 anos. Pô, faz tempo mesmo, Pita. Devia ser alguma coisa, algum filme que a gente estava produzindo, ou Guia de Escalada do Cipó, que você foi capa na época. Pô, Pita, você tem uma história muito legal na escalada esportiva brasileira, velho, consolidando o 10º grau no Brasil, e a gente tem interesse em ouvir essa história hoje, Pita. E antes de mais nada, meu amigo, queria que você se apresentasse assim. Como que você começou a escalar, Pita? Bom, eu quando comecei a escalar foi foi um evento assim muito estranho, na verdade, porque ninguém da minha família escalava e eu não conhecia praticamente ninguém que escalava. Mas como eu estudava num colégio que ficava perto do bairro da Humaitá, e nesse colégio a gente matava a aula para ir para o meio do mato, se reunir com a galera, ficar de zoeira, moleque, né? 13, 14 anos. Então, nessa história de ficar indo para o meio da floresta, porque no Rio de Janeiro tem muito, então a gente começava a fazer as caminhadas, ia subindo pelas trilhas que a gente ia inventando, passava tardes inteiras dentro da floresta. E então, um dia a gente chegou na base da Face Sul do Corcovado, né, que é um paredão enorme que tem lá no Rio. E nesse momento ficamos, né, impressionados, né, porque a gente queria passar, né, a gente queria ver a vista lá de cima, mas não dava, porque como é que a gente vai subir um paredão desse se na verdade a gente não tinha nenhum conhecimento de material de escalada, de técnica de segurança. Então, sempre repetíamos, sempre íamos nesse mesmo lugar, que marcamos a trilha e tal. Passou a ser um lugar muito conhecido da gente, né? A Face Sul do Corcovado, a base, né? Então a gente sempre estava lá, a gente ia lá de noite, fazia churrasco, uma coisa de moleque, né? Tinha 12, 13 anos na época. Então, um belo dia, isso foi em agosto de 87, subimos a trilha do Corcovado, de repente, quando a gente chega lá, tem uma equipe de escaladores conquistando uma via. E na época estava até sendo televisionado, né, que a conquista da face sul do Corcovado, né, foi toda uma coisa, saiu na televisão, saiu no Globo, saiu nos jornais. Então a gente chegou lá na base do Corcovado, todo aquele circo montado, e então deu para entender que a escalada ela tinha é, é, todo um sistema de segurança, né? Então nesse momento foi quando eu realizei que era possível escalar, porque até então para mim era coisa de maluco, né? A diferença é que eu gostava de fazer caminhada, mas eu não podia subir na pedra porque eu não tinha coragem. Para mim a diferença era só a coragem entre aqueles que caminhavam e aqueles que subiam a parede. Eu não sabia que tinha corda, né? Então quando a gente viu todo aquele circo montado, então na verdade a escalada passou a ser uma coisa real e possível para mim, né? E nesse dia, quando eu cheguei na base lá do Corcovado, quem estava conquistando era o Sérgio Tartalha, Alexandre Portela, estava o Bruno Menescal, o Mozart Catão, estava o Eduardo Cabral, quem mais estava? E estava o Marcelo Braga, mas o Marcelo Braga acho que ele estava lá de passeio. E então eu comecei a perguntar, como é que eu faço para começar a escalar? Como é que eu faço para começar a escalar? Eu era moleque, né, porra? E era um desconhecido. Então, quer dizer, os caras não me davam muita atenção, né? Mas como eu era chato pra caralho, então eu comecei a perguntar, encher o saco, puxava o braço. E, porra, como é que faz para começar a escalar? Foi quando o Bruno Menescal resolveu parar para me dar atenção e falou que eu tinha que entrar no Clube Carioca. Aí eu pensei, pô, legal, tem um clube. Aí nisso vem o Marcelinho e começa a discutir com o Bruno Menescal, começa a dizer que eu não tinha que entrar em Clube Carioca coisíssima nenhuma, que era só começar a escalar. Então começou entre os dois uma discussão terrível, né, sobre se deveria ou se não deveria entrar para o Clube Carioca, né? Bom, os caras ficaram lá discutindo toda aquela coisa.
E eu já até me desviei, né? Eu desviei do assunto e eles continuaram discutindo, porque eu vi que a coisa era séria, né? Eu falei, pô, tem um monte de mágoa aí nessa história de vai pro Carioca, não vai pro Carioca. Então, quando eu comecei a escalar, o cenário era esse, entendeu? Era um grupinho de escaladores assim que estavam mandando muito bem, que eram esses que eu citei, e, e que, na verdade, era uma ala dissidente dos clubes, né? Porque até então, a escalada no Rio de Janeiro, não vou dizer no Brasil, porque eu não acompanhei do Brasil, mas do Rio de Janeiro, nessa época, eu acompanhei. No ano de 87, era como que já havia um grupo independente que estava começando a se emancipar dos clubes, né? Já não tinha mais aquela coisa de ir todo mundo para a pedra. Só iam dois, entendeu? E começou mais ou menos esse movimento, né? Tinha até um sentimento anti-clube, né? Na época que eu comecei a escalar. E, e foi muito interessante nessa história do Corcovado, porque eu aprendi sobre as cordas, né? Vi que tinha muito material de escalada, que tinha tudo que era possível a segurança, só que eu não tinha dinheiro para comprar. Então, como é que a gente fez? Eu me juntei com um par de colegas e conseguimos uma câmara dessas de mangueira de incêndio e uns pedaços de corda velho. Então, improvisando, a gente fez um baudrier, né? Pedi para minha avó costurar a parte de baixo das pernas, né? Com cinto de segurança de carro. Conseguimos uma corda dessas de bacalhau, que um caminhão de feira que estava lá estacionado, a gente subiu dentro do caminhão e pegou a corda. E começamos a escalar. E não tinha essa, não. Eu tinha dois mosquetões que eram ganchos, assim, de gancho de obra, desses quem trabalha em obra, em andaime, hoje em dia sabe como é que são. Hoje em dia evoluiu, né, o gancho, mas antes ele era muito arcaico. Ele tinha canto vivo, não era para passar a corda ali dentro e sair subindo, mas era assim que a gente escalava. Então eu ia para os coloridos com a minha corda bacalhau de feira e mosquetão de gancho. Eu ia para o Morro da Babilônia. E eu voltei a reencontrar o Serginho exatamente numa dessas idas ao Babilônia, que foi quando eu fiz com o Willo o Roda Viva, né? O Roda Viva é uma via que tem uns 250 metros de altura, mais ou menos. E, pô, é um sexto sup, né? Uma via que, na época, de conguinha, eu nem sei se eu tava de conguinha, como é que eu tava, de botinha segura eu não tava. E a gente ia de grampo em grampo, né? Eu ia um grampo, me prendia, chamava ele ia outro grampo. Então, quer dizer, demoramos 4 horas para fazer o Roda Viva. E na hora de rapelar, essa corda ela não tinha mais que 20 metros. Então a gente passava ela dobrada no grampo e não tinha 8. A gente descia na mão. Porque para a gente descer era como na mão, né? Tá a corda ali, então vamos descer na mão. Eu não sei se você já fez o Roda Viva, então descer o Roda Viva inteira na mão, né? De grampo em grampo também, porque a corda só tinha 20 metros. Então, quer dizer, a sorte é que eu não tinha nenhum lance maior que 10 metros. Entendeu? Então, foi uma dessa ocasião que eu encontrei o Serginho e o Alexandre. Eles estavam exatamente na base do Roda Viva. Eles iam fazer alguma via lá, tinha uma corda nova, assim, dessas cordas doble, né? E demoraram um tempão, porque a corda enrolou inteira, que era nova. E aí eu fiquei um tempão conversando com eles assim, e eles me diziam, não, cara, cuidado, porque, pô, isso aí que vocês estão fazendo é meio perigoso, né? Mas, né, aquele negócio, né? Ficaram ali olhando, disseram um pouquinho, mas não disseram muito, né? E, bom, a partir daquele momento, eu comecei a encontrar com mais frequência até o dia que ele me convidou para ir fazer uma via lá no Morro Dois Irmãos. E aí fomos fazer o Sombra e Água Fresca, eu e Serginho. Foi quando realmente eu escalei a primeira vez com uma corda, né? Naquela época eu usava ainda conguinha e, e passei muito tempo com conguinha. Passei escalando com conguinha, em 87, foi um ano escalando de conguinha, até que o meu amigo Paulo Macaco, falecido, me deu de presente uma botinha, uma Nat Snake que ele tinha, que já estava toda gasta. Mas aí ele me falou, não, cara, essa bota ela não tem pé certo. Você pode trocar de pé que vai funcionar. E aí eu troquei de pé e realmente a Nat Snake, Varap, ela era a primeira, ela não tinha muito formato, né? A curva do pé. Só que, claro, depois do Paulo ter usado a bota durante sei lá quanto tempo, ela já adquiriu um pouco dessa forma. Quer dizer, eu sofri pra caralho, mas era melhor do que o Conguinha, entendeu? Então, a partir dali, já fui evoluindo. Até que eu comprei
por muito custo uma botinha que na época chamava Resine Rose. Não sei se a galera vai lembrar, porque naquela época restam poucos. E aí eu comprei isso no final de 88. E aí foi quando realmente tive a minha primeira botinha, né? No final de 88. Porque até então, as outras que eu tinha para fazer as ascensões que a gente já estava fazendo eram emprestadas. Imagina. Quer dizer, eu fiz com o Marco Vidon, eu fiz a primeira repetição do Oitavo Passageiro, né? Depois da conquista. Fiz com ele em maio de 88. Eu comecei a escalar em setembro de 87. Você vê, em maio de 88 eu estava fazendo a face super corcovado. Em setembro de 87 eu encontrei os caras na base e não escalava. Em maio de 88 eu já estava subindo a face super corcovado. Você vê como é que era a fissura, não demorou nem um ano. E com botinha emprestada, entendeu? Só que naquela época não existia escalada esportiva. Não tinha. 87, 88, não se falava em escalada esportiva. Se falava em via, escalar via de parede. Então, o que a gente fazia era escalar via de parede, sempre. A escalada sempre envolvia uma aventura, né? Existiam algumas vias, por exemplo, na Chacrinha, tinha um Andrômeda, que na época era um 8C, né? Não era 8C, na verdade era oitavo superior, né? Tinha o Nosferatus, que ainda não estava encadenado. Tinha um boulder que o Paulo Macaco tinha feito, era um boulder, mas era nono grau, que era o óleo de fogo. Então, na verdade, naquela época, a escalada esportiva ela se misturava com a escalada de parede, né? Porque éramos os mesmos que fazíamos, né? Tanto a galera que fazia parede, no verão a gente ia fazer esportiva, porque não dá para ir para a parede naquele calor do Rio de Janeiro, né? Não tem como. Então, na verdade, essa transição para a escalada esportiva foi muito interessante, né? Porque a gente, como estava acostumado a fazer parede, eu passei todos esses anos, de 87 até 19, até quase o ano 2000, não, até 95, 96, quase 10 anos eu só fazia parede. Eu era fanático de parede, paredeiro, e na verdade ia fazer escalada esportiva quando não estava muito calor, né? Fora da temporada de parede. Foi quando comecei a abrir algumas vias no Campo Escola 2000, né? O Patrick Edlinger teve no Brasil em 89. Em 89, eu já escalava, já tinha 2 anos praticamente. E numa dessas idas ao Urubu, a Pedra do Urubu, né? Antes do Patrick ir para o Rio, é, antes dessa época, também a gente também costumava ir para a Pedra do Urubu, fora de época de via de parede, claro, que é muito calor, para escalar ali um pouco. E sempre, pô, já tinha a sombra ali do salto em comfort, não aquela coisa impossível, né? Então, volta e meia, colocava um top rope lá e a galera ficava treinando, tentando, mas não saía nem do chão. A gente não sabia o que a gente faz aqui, como é que faz para sair aqui do chão. A gente nem sabia. E, na verdade, quando o Patrick Killinger esteve lá em 89 e provou a via, e tentou a via, foi quando realmente eu realizei que, pô, é possível, porque então eu vi como é que ele se movimentava na via, entendeu? E aprendi mais ou menos os movimentos, e aí foi quando eu realmente comecei a tentar, né? Eu acho que foi a primeira via esportiva, realmente, que eu assumi, decidi tentar, realmente, né? Ficar dando, né? Pega, pega e pega e pega na via até melhorar, né? Que seja um pouquinho, né? Porque realmente era um mito, né? Na época. Pô, um 10A, né? 8A mais. Isso em 8A mais em 89 é difícil, hein, cara? É mais difícil que hoje em dia. Você fez a primeira repetição da via, né? Eu fiz a primeira repetição da via. Gulich encadenou em 86, ele demorou uma semana para fazer. E eu encadenei em 94, entendeu? Demorei 5 anos aí aprimorando. Mas, claro, não tentava todos os dias a via, né? Tinha época que não dava para ir, porque estava envolvido com outras coisas e não. Aí voltava, passava um mês tentando, aí. Bom, passaram 5 anos até um dia que eu aprendi bem a via, até um dia que eu fiz ela de top rope. Porque eu botava muito top rope para tentar, porque a via era complicada de queda, podia cair no chão. E um dia assim, blum, encadenei, saindo do chão em top rope. Eu falei, caralho. E aí foi quando eu decidi entrar já na via guiando, né? E aí, não sei, 3 ou 4 meses depois eu fiz ela guiando. Entendeu?
E, na verdade, foi um marco assim, para a escalada esportiva, principalmente para mim, porque era uma via muito difícil, é difícil até hoje. Você pode colocar os melhores escaladores do mundo e é bem difícil a via. E para mim foi um marco, porque eu consegui escalar uma via que, durante muitos anos, ela figurou dentro da minha cabeça como uma coisa impossível. Bom, isso foi um detalhe da escalada esportiva, né? Mas, na verdade, desde 88, 89, que muita coisa já vinha sendo grampeada. No Cipó, a primeira vez que eu fui foi em 91. Eu demorei um pouco para ir para o Cipó, porque o Rio de Janeiro é bom demais, né, cara? E que a gente vai fazer em outro lugar, né? Porra, fazer Cipó, o caralho. Vamos para não sei o que, não sei para onde. Eu quero ir para o Pico dos Quatro, eu quero ir fazer o Dois Irmãos, quero voltar no Corcovado. Naquela época eu tinha aberto o Atalho do Diabo, né? Então, de 89 até 94, eu ia no Atalho do Diabo 3 vezes por semana, entendeu? Para via ficar 100%. Então, quer dizer, não tinha tempo para ir para o Cipó. Quer dizer, eu fui para o Cipó em 91, né? E aí cheguei no Cipó, não tinha nada. No Cipó só tinha aquelas canaletas lá que, porra, é maneiro, você faz uma, duas, mas na terceira já tá de saco cheio, né? Porra, você bota o friend lá, o friend salta. Aí você, porra, caralho, que merda. E, né, a gente queria subir as paredes amarelas, né, cara? Que eram verticais, negativas. Eu me lembro quando eu fui pro Cipó em 91, eu levei um pouco de material de grampear, mas, pô, só tinha 4 grampos. Aí eu pensei, o que eu vou fazer aqui? 4 grampos, caralho. E aí eu botei um grampo no topo da Lamúria, que está lá até hoje, um grampo para fora, e a gente fez um top rope gigante no Lamúria, sacou? Então saía da base lá escalando, que não sei se você lembra, um negativo que sai assim bem negativo no primeiro lance. Então se a gente caía ali, eu me lembro que a gente ia arrastando para trás até ia lambendo as árvores que estavam atrás, sacou? Mas era uma diversão, assim, se arranhava, mas ia pra caralho. Então foi no Cipó em 91, primeira via que eu escalei lá foi o Lamúria de Top Rope. Só, só voltei no Cipó, acho que um ano depois, aí eu já voltei com o Serginho, e aí a gente já levou mais de 50 grampos e talhadeiras novas, porque não tinha furadeira não. Véio. E aí foi quando começamos a grampeamos Sinos, Lamúrias e um monte de outras vias lá, né? Foram as mais clássicas, né? Que hoje em dia já são as vias, as antigas. E, bueno, de 91 até 90 até ano 2000, praticamente, todo ano eu ia pro Cipó e sempre abria a via. Pô, aí depois enchi o saco, né, cara? Depois você vai tanto num lugar e aí já não fui tanto mais pro Cipó. Mas nessa época mesmo, a escalada esportiva surgiu aí, 88, 89, e foi mais ou menos a partir daí, né? A galera da velha guarda, eles vão dizer que a escalada esportiva surgiu na época do MEPA, né? Mínima, como é que era? MEPA, máxima eliminação dos pontos de apoio, entendeu? Mas isso não era escalada esportiva, isso era subir a via lá de parede e não pisar no grampo, entendeu? Fazer a via pelo o que a rocha te oferece, que é o princípio também da escalada esportiva. Quer dizer, naquela época era tudo muito misturado, não tinha, né, essa divisão. Depois começaram as competições, que eu também participei muito. Então, a partir daí, quando começaram as competições, foi quando começou realmente uma divisão, né? Porque começou a aparecer aquele tipo de escalador que não ia para a montanha, que para mim até hoje parece uma coisa assim estranha, né? Porque a montanha é tão bonita, né? Mas claro, tem que entender que cada um tem a sua preferência. E foi quando começou a realmente aparecer essa galera que era galera de competição, galera que só dava atenção para a escalada esportiva e que não queria nem saber de fazer parede e tal. Foi quando realmente passou a virar uma modalidade da escalada, porque até então era uma opção de verão, sacou? Não era uma modalidade. Então, a partir daí, de 93, 94, foi quando começou a realmente a virar uma coisa à parte, né? E hoje em dia a gente vê, somos completamente separados. Praticamente não temos nem mais contato, né? Os escaladores esportivos com a galera que faz parede.
Você mesmo sabe, porque você faz as duas modalidades, né? Ô, Pita, E para mim, eu tenho uma pergunta aqui para você. Você se lembra quando que você começou a treinar especificamente para escalada? Porque quando a gente começou a escalar, não tinha essa história de, vou treinar. Você treinava escalando, né? Mas, pô, treinar no plástico, treinar mesmo, né, no muro, isso foi uma coisa que veio depois, veio muito com a escalada esportiva, né? Você lembra quando houve essa mudança de mentalidade, que as pessoas começaram a treinar em casa para ficar mais forte para ir para a pedra? cara, isso, na verdade, aconteceu, essa revolução veio com o Gulish, né? Veio com o Gulish na Europa, quando ele começou a treinar a ação direta. E eu acho que nessa época pouca gente treinava, assim, da galera mais famosa, que saía notícia, pouca gente treinava. No Brasil, ninguém treinava. Tinha uma galerinha que fazia barra, com peso, barra no batente da porta, né? Porque para ficar mais forte. Isso eu via muito, né? E chegava na casa de um ali para fazer uma visita, não sei o quê. Aí, vem aqui, vamos ali fazer. Quero ver se você consegue puxar nesse batente. Sempre tinha uma competiçãozinha, né? Então a gente ficava ali puxando no batente. Mas, mas rolou um lance muito legal no Brasil, pelo menos no Rio, que eu acho que o primeiro murim de escalada foi em 93, mais ou menos por aí, nessa época. Que teve um que fez um muro de escalada em casa, né? E aí o outro fez, ele começou a fazer, não sei o quê. Aí virou mania. Todo mundo tinha um murinho em casa. Então foi mais ou menos na época que a gente começou a treinar. Mas eu vou te falar a verdade, eu nunca treinei. Eu ia no muro porque eu não tinha tempo, mas para movimentar o corpo um pouco. E aí eu dava uma treinada. Mas essa coisa de treinar, de fazer ciclo, macrociclo e não sei o quê, e alimentação perfeita, nunca, jamais, eu nunca fiz isso. Nunca quis abrir mão da minha liberdade, nem dos meus prazeres da vida, tomar minha cerveja, né? O que seja, né? Para ser um escalador, de treinar, um atleta, né? Perfeito. E, e foi mais ou menos nessa época. Mas a partir daí teve muita gente que começou realmente a treinar específico para escalada esportiva. E um deles foi o Helmut. Não sei se você conheceu ele, o Helmut, que foi o cara que encadenou o primeiro 10C no Brasil, que é o 514A, né? E foi o primeiro cara realmente que eu conheci que começou a treinar, porque ele estava até estudando educação física na época, e realmente o treino com ele funcionou. Realmente deu um salto bem grande na escalada esportiva, mas ele só se dedicava a isso, né? Ele não gostava de fazer parede, nem nada, né? O negócio dele era estudar, treinar no murinho da casa dele, que eu ajudei a construir, e no final de semana ia para pedra para encadenar. E realmente ficou super forte. Poxa, Pita, ó, eu tenho um monte de agarra sua aqui que você fez. Você fazia as agarras, mas você não treinava. Cara, eu fazia as agarras, construía muro de escalada, mas treinar mesmo, não. Eu não treinava, eu ia para pedra, entendeu? Eu posso escalar no muro uma, duas vezes por semana, mas eu preciso da pedra, entendeu? Se eu não estiver indo para pedra, é porque eu não estou escalando. Não vai ser no muro que eu vou escalar. Mas eu fazia as agarras porque eu gostava de fazer, era um trabalho interessante. Meio que nessa época você também teve uma experiência bem forte que foi repetir a franco-brasileira, né, Pita? Conta essa história pra gente. Cara, franco-brasileira. Porque desde que eu tinha começado a escalar, eu sempre fazia via de parede, eu gostava de fazer de via de parede, aprendi a escalar em artificial, eu me amarro também em fazer artificial. Tem muita gente que pergunta, mas por quê? Cara, só quem gosta de fazer artificial é que vai gostar de fazer artificial, né? É interessante, você tem que aprender o jogo, é um xadrez. E então eu sempre tive desejo de fazer essa via, primeiro porque ela era em artificial, e segundo porque ela estava localizada num lugar assim muito bonito, né, cara? Um lugar inacessível, e só que eu nunca tinha encontrado parceiro para ir, porque eu fiz essa via, a gente fez a primeira repetição também. Não, a segunda, né? Porque ela foi conquistada pelos franceses e, quer dizer, foi roubada pelos franceses e depois ela foi repetida pelo Sérgio Alexandre. E aí passaram 11 anos e estava sem repetição. E eu fui lá com o Armando, com o Makoto, e levamos o Roberto Insker, você deve conhecer ele. Na época ele tinha uma Terra Virgem, eu acho, editora.
E aí foi quando fizemos umas fotos assim para colocar num livro, Brasil, alguma coisa. Eu não lembro o nome do livro. Eu tenho ele guardado em algum lugar. E aí fizemos a repetição. Demoramos, acho que se não me engano, 5 dias na parede, ou 4 dias assim. E foi uma experiência fantástica. É uma via incrível. Hoje em dia tem muita gente que pergunta, não dá para fazer em nível? Não dá, cara. Eu não acho legal misturar alho com bugalho, né, cara? Ou você vai escalar artificial ou você vai escalar esportiva, sacou? E tem muita gente hoje em dia com essa paranoia, né? De que tem que liberar o artificial. Pô, vai liberar porra nenhuma, mesmo. Vai lá escalar artificial. Pô. Porque a rocha é muito podre também, né? Não é igual o Yosemite, né? Você se mete lá numa fissura de frente que vai entrar a unha, mas você sabe que a rocha não vai arrebentar. Cara, na Pedra do Sino é diferente. Você conhece lá, você sabe como é que é. E então havia, não sei, não me lembro bem, se são 15 ou 16 enfiadas, tem uma diagonal no meio, você já não pode descer, sacou? Chega uma hora na via que é mais fácil para o cume que descer, então não pode dar nada errado. Fizemos um bivac em Porto Alegre lá bem legal, depois das diagonais. Choveu uma noite inteira, a gente estava no Platô do Escorpião, que é mó barato ali, né, que você conhece. E aí, pô, dá para proteger bem, botamos um plasticão, ficamos ali, toda aquela coisa, né? Foi uma escalada bem legal. Infelizmente, eu tenho pouca foto, tenho uma ou outra, mas outro dia o Makoto me mandou uma, não sei se foi pelo Facebook, foi bem legal, até publiquei no meu Instagram. Então, é uma via assim muito bacana para quem gosta de fazer big wall, quem gosta de fazer artificial. É uma via que ensina muito, não é uma via muito difícil, porque eu acho que o grau dela é A3, o mais difícil, é bem protegida. Mesmo os franceses tiraram as chapeletas todas, né? Eles levaram, porque eles sabiam, eu acho que na cabeça deles estavam conquistando algo que nunca mais ia ser repetido. E aí quando a gente fez a repetição, o Serginho já tinha me falado que ele levou alguma coisa de só o parafuso, né? E a chapa. E ele mandou a gente levar, a gente levou umas 10, assim, mais ou menos, mas foi suficiente. E na hora que. Era muito engraçado, na hora que o bicho estava pegando, assim, complicava, aparecia aí uma cheville, né? E naquela época eu usava cheville, que era a buchinha de metal. E aí te salvava, opa, uma cheville. E aí quando a gente já começou a ver na via, quando começava a ficar estranho, aí a gente colocava uma cheville. Tava tudo lá. E foi isso, né, velho? 5 dias na parede, mó barato, curtimos pra caramba, chegamos no cume, mó sol, fizemos um bivac no cume, sabe? É um lugar que é um paraíso, né? Aquilo ali tem que ficar intocado do jeito que é para sempre, né? É um lugar incrível, né? Só quem foi, quem teve o prazer de conhecer, realmente que desfrutou daquilo ali. E eu tive a oportunidade de voltar, né? Porque eu ajudei a conquistar uma via lá com o Ilo e com o Gustavo Sampaio, uns 5 anos, 6 anos depois. E depois nunca mais voltei. A última vez que eu fui lá, eu acho que foi em 2003, né? Eu acho que se eu fosse no Brasil hoje em dia, daria vontade de voltar lá. Pô, e depois teve a Barrinha, né? Teve esse capítulo aí. Cara, a Barrinha foi uma parede que, na verdade, o Antônio Paulo descobriu e eu estava no Cipó, me lembro, era dezembro de 99. E aí ele me falou dessa parede, pô, no Rio, né, cara? E aí a gente combinou, eu acabei indo lá em fevereiro de 2000. Aí quando chegamos na Barrinha, porra, alucinante, né, cara? Pedra perfeita, cheia de agarra e dariam vias ótimas. Naquele dia eu já conquistei uma via, que foi o Filhazão. E a partir desse dia, eu me lembro que eu tinha um dinheirinho juntado, foi o suficiente para comprar um Fusca e uma furadeira. Eu precisava de carro para ir para lá, porque não dava para ir de ônibus na época. E aí eu comprei um carro e uma furadeira. Falei, perfeito. E aí foi quando veio a Barrinha, né? E abri, não sei quantas vezes abri lá, abri quase todas, praticamente todas. E foi bem legal, porque deu uma reforçada assim na escalada esportiva carioca, que quase não tem pedra, né? Se comparar aqui com a Espanha. Comparado com a Espanha onde eu estou morando hoje em dia, eu posso falar que o Rio de Janeiro não tem nenhuma pedra. É zero. Imagina um lugar sem pedra, é o Rio, se você comparar com a Espanha. Entendeu?
Claro, você vai encontrar montanha no Rio, né? Mas, pô, montanha que não tem nada a ver com escalada esportiva. Para escalada esportiva no Rio, não tem praticamente nada. E, de repente, surgiu a Barrinha, né? Que é um oásis no meio do deserto. E a Pedra da Barrinha realmente é muito boa. Vou te falar que todos os setores que eu escalei aqui na Espanha, na França, Alemanha, todos os lugares que eu conheci na Europa, a Barrinha não perde para nenhum deles, entendeu? Dentro do seu estilo, né? Que aqui na Espanha a gente chama de placa desplomada, né? Na verdade, no Rio a gente não chamava nenhum estilo, porque era o que tinha, né? Então, nesse estilo, regletinha e tal, porra, a Barrinha é alucinante. E tá aí até hoje. Foi quando? Foi em 2015 eu regrampei ela, as vias que estavam precisando, e ficou bem legal, que eu regrampeei com químico, né? Um grampo de cola inoxidável, e ficou incrível. E agora, a próxima vez que eu for no Brasil, já estou planejando já reconquistar, reequipar alguma coisa também lá de novo, para deixar a falésia perfeita, né? Porque senão vai, cara, vai começando até aquele fenômeno, né? Que um grampo vai ficando estranho, não sei o quê. Aí um diz assim, ah, o Pita desapareceu, ele nunca mais vai vir para o Brasil. Aí vão lá, e aí arrancam um grampo, colocam dois, três, né? Como já houve casos na Serra do Cipó, né? Que a galera vai regrampear, mas aí eles regrampeiam do que eles querem. Não regrampeiam como era, né? E, ah, não, porque assim vai ficar melhor. Aí o cara decide na hora, vai lá e bota a chapeleta. E por isso que quando eu voltei depois, em 2017, eu fui para o Cipó, regrampeei a Sinos inteira, regrampeei a Ética decomposta também, porque exatamente por causa disso. Tinha muita gente que me falava, ah, porque eu não sei o que do grampo, e não sei o que. Aí eu já ficava drenado, porque já sabia que iam lá meter 3 ou 4 grampos no lugar de um, ou iam fazer o que quisesse. Então eu já fui lá já e regrampeei. E vou fazendo isso. À medida que eu for voltando para o Brasil, a minha diversão é regrampear as vias, para proteger, né? Porque senão, sabe como é que é? E foi e a barrinha ficou bem legal, né? Depois dessa regrampeação. E tá lá até hoje. E as gerações de escaladores vão mudando e a falésia tá lá, servindo a todos. Isso para mim é um prazer infinito. Pô, com certeza, Peter. É um trabalho que a gente deixa para a posteridade, né, velho? Para a galera ir lá, evoluir, meu, cada um fazendo, assim como fizeram para você, você vai fazendo para os outros. É um trabalho que tem que continuar e tem que ser apoiado, porque, pô, é desgastoso, é trabalhoso, é custoso e, meu, são poucas pessoas que fazem. Peter, eu lembro que teve uma época que teve muita briga no Rio de Janeiro, esse negócio de, você falou de grampo e tinha essa mesmo, coloca grampo, não coloca grampo, não pode colocar grampo na beira do mar, não, pô, não pode grampear aqui, não pode grampear ali, pô, sempre teve muita discórdia com relação a isso, né? Do colocar e tirar grampo. Como que você vê o direito autoral e como que você encara esse negócio de colocar e tirar grampo da via dos outros? Independente de se foi bem colocado ou não, Pita. Assim, o cara foi lá e abriu daquele jeito, tem que deixar daquele jeito ou não? Cara, eu acho que se você está fazendo uma via, entendeu? E acontece alguma coisa de um grampo sair ou se mover e você precisa desse grampo, eu acho que você tem que bater o grampo, né? Uma questão de vida ou morte. Mas se você verificou numa via que o grampo não está bom ou que está muito enferrujado, você tem que ligar para o cara que abriu a via, né? E falar com ele, né? Você quer ir lá trocar? Porque senão a gente vai pedir, né, para trocar. Porque, na verdade, o que acontece é que muita gente troca e não troca dentro do padrão que o conquistador ele gostaria que fosse, entendeu? E aí, por isso que gera as brigas. Eu acho que não tem problema nenhum uma pessoa ir e reequipar uma via, né? Mas ela tem que fazer para ficar melhor, né? Hoje em dia eu já não reequipo mais nenhuma via com chapeleta nem com grampo, só com químico, porque é a melhor proteção que tem, entendeu? Tanto para resistir ao mar, ou a maresia, ou carga mecânica, é a melhor proteção que tem, muito melhor que chapeleta. Então por isso que eu já não quero nem deixar mais ninguém regrampear as minhas vias, só se for um caso de vida ou morte, sacou? A chapeleta saiu. Aí eu falo, não, bate uma lá do lado e quando eu for regrampear com químico, eu tiro fora essa também. É geralmente o que eu falo.
E essa história de tira grampo, bota grampo, isso, cara, depois que se criou a FEMERGE, né, que foi a reunião dos clubes, né, inventaram a Interclubes, e aí a partir daí criaram a FEMERGE no Rio de Janeiro. Então, a galera da FEMERGE, na época que estava de frente era o Bernardo Colares, e eles tinham esse ideal, né? O ideal era de trazer mais à tona tudo o que era a escalada tradicional. Então começou esse movimento de arrancar a grampo das vias, né? Vias que já eram, na minha opinião, vias que eram praticamente vias de domínio público, tão antigas e tão frequentadas que ela já deixa de ser. O Conquistador já nem escalava mais. Era o caso do Jean-Pierre e o Lagartão, entendeu? Depois, posteriormente, ele voltou a escalar. Mas então, se, por exemplo, se arrancaram todos os grampos das fissuras do Lagartão, cara, eu acho que é legal, porque você vai lá em móvel, faz parada móvel e tal, dá para descer com 2 cordas do platô, não tem problema nenhum. Mas eu não faria, porque era uma via que era uma via de domínio público, já estava há mais de 40 anos os grampos ali, ou 30 anos, sabe? E então começou esse movimento, né, de tirar grampo de um monte de via, né, para deixar os lances mais expostos. Então, na verdade, eu nunca fui a favor, né, cara? Eu acho que quando você conquista uma via, se você já conquista ela com um lance grande, uma via de parede, e você deixa assim, beleza, tem que respeitar. Agora, se você conquista uma via, sacou? E anos depois você vai lá, porque você já conhece o lance, e aí você arranca o grampo só para deixá-la mais exposta, pô, aí é sacanagem. E foi o que aquele cara fez lá no Cerro Torre, né? O cara fez em nível e decidiu arrancar todos os grampinhos. Porra, e agora o quê? Todo mundo que for subir o Cerro Torre agora tem que ter os ovos dele, meu irmão? Não. O cara deu uma quis dar uma de super-herói, né? E aí, isso é que eu nunca estive muito de acordo, né? Na verdade. Eu acho que uma via tem que manter a originalidade não só para não intermediar os lances, como também para não arrancar os grampos e deixar a via mais exposta. Por quê? Né? Tem que respeitar nos dois sentidos. Ah, porque o conquistador decidiu. Pô, mas também fica muito arbitrário, né, cara? Imagina que eu brigo com você, não sei o quê, agora rola um quiprocó não sei aonde, eu vou lá na barrinha, arranco todos os grampos da barrinha. Não, eu não sou dono da pedra. Eu posso ser dono daquele grampo ali que eu coloquei, mas no momento que eu coloquei, um segundo depois, ele passa a ser uma doação para a comunidade de escaladores. Essa coisa do direito autoral, na minha opinião, é uma forma de você valorizar o trabalho do conquistador e dar a ele esse direito de permitir ou não uma mudança, entendeu? Eu acho super legal, entendeu? Mas, na verdade, a realidade dura e crua é que o conquistador foi lá, doou os grampos para a comunidade escaladora e abriu um pedaço de pedra que não pertence a ele, entendeu? Pertence a todos os escaladores, entendeu? Então, eu acho que o conquistador ele tem direitos, mas muito limitados. A via não é dele, sacou? A via não é dele. É uma gentileza que a comunidade faz com conquistadores quando se pergunta a um conquistador se pode mudar um detalhe ou outro da via. Entendeu? Na minha opinião, é isso. Pô, eu concordo, mas concordo em parte, Pita, porque realmente uma regra perfeita, mas pô, também se cada um for lá e colocar e tirar, vira o samba do crioulo doido e ferrou, né, velho? Tem uma outra questão também que é o registro da época, né, da história. Pô, se o Lagartão foi conquistado daquela forma, a não ser que de repente, se o conquistador falou, não, tira e moderniza, atualiza a via, eu acho que a comunidade tem a obrigação de manter os grampos para ser um registro da época. Era assim que foi feito. Meu, se o cara não quer que mude, acho que tem que ser daquele jeito. Mas, enfim, são opiniões, meu, cada um tem a sua, né? Agora, Pita, ó, tem um outro fenômeno que está acontecendo aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, que é a questão das agarras cavadas. Você está num país que, em muitos lugares, essa questão é vista de forma diferente. Como que a maior parte da galera dos points esportivos vê as agarras cavadas na Espanha e qual que é a sua opinião a respeito? Cara, aqui na Espanha, na verdade, eles não estão nem aí, sacou?
Tem escolas que, por exemplo, onde eu estou morando agora aqui hoje em dia, é um lugar que tem muita pedra. Muita, mas é muita, muita, muita. E a galera aqui gosta de cavar. Eles têm um prazer especial por cavar a garra. Outro dia eu fui fazer uma via que em grau brasileiro 7A, 7B. E aí, quando eu cheguei, tinha um monodedo, assim, fundo, cavado, né? Enorme. Até o meu dedo, que é enorme, entrou no buraco. Aí eu falei pro cara que conquistou, eu falei, pô, cara, não dá para fazer isso aqui sem esse monodedo? Aí ele me falou, não, porque a via não ia ficar homogênea. O que que isso significa? Significa que o cara ia chegar naquele ponto ali, ia ter um passo de boulder, né? E a via, em vez de ficar 7A, 7B, ia virar 8C. Aí eu falei, pô, cara, qual o problema das vias terem um passo de boulder? Não tem problema nenhum. Eu adoro vias com passo de boulder. Adoro, né? E comecei a ter uma discussão com o cara. E eu comecei a falar, eu falei para ele assim, eu vou tentar então sem um buraco. Ele falou, se você quiser, você faz sem um buraco. Aí eu comecei a tentar assim, tentei uma vez, duas vezes, eu falei, quer saber, cara, eu não vou ficar aqui nessa guerra de ego, né? Ele faça o que ele quiser. Tem tanta pedra aqui, né? Me avisa as vias que estão cavadas, porque aí eu vou optar por fazer uma que não tá. Foi o que eu falei para ele. Aí ele nem ficou puto nem nada, ficou rindo lá, e falou assim, beleza, eu te aviso. E é isso, cara, aqui na Espanha tem uma cultura de cavar a garra, porque eles querem que a via seja homogênea. Entendeu? Foi uma cultura importada da França nos anos 80. Porque na França também se cavava muita garra naquela época. Entendeu? Hoje em dia existe uma diminuição, né, nesse processo de cavar a garra, porque já está tendo uma consciência mais forte aqui na Europa. No Brasil, a gente sempre foi muito mais, teve muito mais zelo sobre essa questão, porque como a gente tinha uma cultura mais americana, mais purista, né, da escalada, mais tradicional, então a gente não permitia isso de jeito nenhum. E eu vejo isso com bons olhos, entendeu? Porque, cara, hoje em dia você não precisa mais adaptar a via a você, né? Sempre vai ter uma pessoa que vai ser mais forte do que você e vai lá e, quem sabe, vai encadenar a via. E eu acho que isso tem que, essa coisa sagrada, né, da garra natural, de como a natureza esculpe a rocha para a gente, isso para mim é um milagre, né? Então eu acho que isso tem que ser preservado. Então para mim é quase uma religião. Eu não me sinto Deus, sabe? Nem o Criador, nem a natureza para ir lá e fazer uma garra, sacou? Ou para melhorar uma garra. Eu já melhorei a garra, eu já cavei a garra, mas foram poucas e algumas das que eu cavei eu já tapei, já não existem mais. Numa época em que buscava dificuldade. Aí depois que da Serra do Cipó e tal, tudo isso, anos 90, Barrinha, Campo Escola 2000, já não precisava mais cavar nada, né, cara? Então você vê hoje em dia a galerinha que tá aí cavando a garra, sabe? Ou quebrando a garra para ver ficar mais difícil, né? Tem muita gente que quebra a garra também, né? Que você abre uma via por um lugar forçando a linha, ele quer que a via fique difícil, ele quer que o nome dele seja considerado no Guinness Book, talvez, não sei. E aí ele vai lá e a entrada da via ou a saída, o que for, óbvia, ele vai lá e quebra as agarras, entendeu? Ele obriga a via. E isso é a pior forma de você conquistar uma via de escalada esportiva e de parede também. A pedra manda sempre. Se você está na dúvida do que eu faço, escuta a pedra, olha para ela, tenta fazer a leitura e ela vai te dizer, vai por aqui, vai por ali, vai por ali, e pronto, cara. Só você aprender a escutar a pedra. E traduzindo para talvez as pessoas não entendam a linguagem de escutar a pedra, vamos dizer, escutar a natureza, né? Escuta a natureza, né? Escuta a pedra. Ela vai te dizer, você não vai precisar nem cavar e nem forçar o itinerário da via. Fica horrível, né? Às vezes você não consegue nem costurar o grampo, né? Porque o cara te obriga a ir para um lugar que você fala, o que eu tô fazendo aqui, pô? Me agarrando na direita. Então é isso, né, cara? Então essa coisa de cavar a garra, eu acho que não tem nada a ver, não tem que fazer, sacou? E se você chegou a um lugar na via que é liso, pô, bota a parada ali e desce, tá bom, a via vai até ali. E se você tem dúvida, achando que aquela linha que você vai abrir tem trechos que serão lisos, porra, então não abre a via, né, cara? Vai para outro lugar. Né? Você vai ter sempre a opção de escolher um outro lugar para abrir a tua via. Né? Eu vejo gente apontando, vou meter uma via ali.
Aí eu olho e falo, pô, mas ali tá liso, você não acha que tá liso? Não, 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 mas não tem problema, porque depois eu fabrico não sei o que, e fica perfeito. Aí você fala, pô, brother, tu vai entrar num lugar que tá liso, para depois ter que fabricar a garra, cara. Pô, que porcaria, né, cara? E não é isso, né? Eu acho que a grande arte do escalador e do conquistador é buscar a garra, né? Onde é que está a garra, né? Desvendar aquele segredo e a natureza ela te fornece tudo, você só tem que desvendar, né? Então, hoje em dia eu sou totalmente contra. Eu já fui a favor de cavar a garra. No final dos anos 80, eu olhava para os negativos lisos de granito, que tem um monte, e falava, aqui tem que ter uma via, a gente cava a garra. Mas depois que começaram a aparecer os negativos com a garra, então eu já comecei a desistir dessa ideia e hoje em dia eu sou totalmente contra. Entendeu? Não precisa, ainda mais aqui na Espanha, cara. Aqui na Espanha é um absurdo. Quem conhece a Espanha sabe que a quantidade de pedra, cara, se você colocar um raio de 150 quilômetros, você vai ter pelo menos umas 3, 4, 5 escolas imensas, sabe? Salvo Galícia, que lá é meio ruim, mas tirando Galícia, cara, é pedra para todo lado, entendeu? Então não justifica. Então as pessoas cavam a garra por capricho, porque acham que a via tem que ficar homogênea, né? E imagina o que seria de escaladores como Adam Ondra ou Alex Megos se todas as vias estivessem cavadas, né? Não iam poder escalar nada. Meu velho, você quer deixar mais um recado? O recado é mais ou menos isso que a gente estava falando mesmo, de tomar cuidado, não cavar a garra, preservar a pedra, preservar a base. Se você vai abrir um campo escola novo que você descobriu, pô, não precisa arrancar todas as árvores que estão embaixo, não, entendeu? Corta um pouquinho ali para o cara não cair, não morrer empalado. Mas eu já vi casos de que você chega na base da pedra, estamos abrindo um setor novo. Aí você chega lá, cara, tem uma quantidade de mais de 10 mil toneladas de madeira, assim, acomodada, que é para secar para o ano seguinte para virar lenha. Você fala assim, pô, por que você arrancou tudo? Não arranca as árvores todas, não cava a garra, busca um itinerário que tenha garra. Se você não consegue ver, acha que está liso, pega um binóculo. Binóculo é uma boa ferramenta, né? Dá para você fazer uma boa analisar como é que é a pedra, se tem a garra, se não tem. Se você vai ter que reforçar com cica, que eu acho que é um trabalho que, que tem que ser feito muitas vezes, senão a via vai estar sempre em obra, vai estar sempre quebrando, né? Se tem uma garra que tem que ser protegida, você protege ela, mas com cuidado. Um trabalho tem que ser quase artístico. Você não precisa, para não ver a cica, né? Tiveram algumas pessoas que foram reforçar umas agarras na barrinha, cara, e a parada virou uma cachoeira de cica, assim, você vê, tá tudo escorrido, né? Teve um que foi nas lacas também, porque tinha que secar a laca lá, que eu adorava aquela laca, porque tinha que passar com cuidado, né? Mas teve um que tinha medo e meteu cica. Disseram que virou, eu não voltei lá mais, disseram que virou outra cachoeira de cica, sacou? Parece até churreira agora tem lá escorrendo, tufa, entendeu? Então, quer dizer, tomar cuidado também, fazer como se fosse um trabalho artístico, para não se ver a cica, prezar pela estética da via, né? E ter sempre a consciência de que você não é dono daquela pedra que você está abrindo. Você está só prestando um serviço à comunidade. Será reconhecido? Claro. Quando alguém quiser fazer uma mudança, vão perguntar para você. Mas isso não significa que você seja dono da via, né? Esse é o meu recado. Meu velho, foi muito legal a conversa, Pita. Muito obrigado. Pita, para o brasileiro que vai para a Espanha, os 3 melhores picos. 3 melhores picos Rodeiar, Siurana e eu diria Oliana, porque eu adoro Oliana. Ciurana eu conheço, os outros 2 não. Estou precisando ir para aí. Oliana tem muita via difícil, né? Mais para fazer dificuldade mesmo. E Rodeiar é o paraíso, né? Paraíso na Terra. Pô, muito obrigado, Pita. Um grande abraço Nada, para Eliseu. você. Meu, a próxima vez que vir para o Brasil, dá uma chegada no baú, hein? Pô, com certeza. Tô fissurado já. Valeu, meu velho. Muito obrigado. Valeu, brother. Bom te ver. Venga.